Imagina estar no momento mais, tipo, sombrio da vida. Aquele ponto de quebra mesmo. É aquele fundo do poço que as pessoas tanto falam. Exatamente. Aquele ponto onde todas as opções acabaram e a única saída restante é, de fato, pedir ajuda. O que já exige um esforço monumental, né? Nossa, com certeza. E aí visualiza a cena. A mão da pessoa ali tremendo na maçaneta, a porta se abre e o que tem lá dentro? Na cabeça de quem tá chegando, um cenário de terror. Pois é, a pessoa espera um grupo de pessoas tensas, de dentes trincados, sabe? Uhum, rostos fechados. Isso, agarradas em desespero às suas cadeiras, parecendo que estão suportando um castigo terrível ali. Essa é a imagem mental exata que aterroriza quem busca mudança. A expectativa de que a cura seja um ambiente tão sufocante quanto a própria doença, sabe? Sim, é como trocar um sofrimento por outro. Exato. A pessoa que já está devastada entra no ambiente, vê esse reflexo do próprio poço sem fundo e a reação instintiva do cérebro é ordenar uma fuga imediata. O pensamento instantâneo é tipo: ah, se isso é a salvação, eu prefiro continuar no meu caos. Com certeza. O caos pelo menos é familiar. E é justamente por causa dessa imagem sombria que a nossa imersão de hoje é tão impactante. Muito. O material que a gente tem hoje quebra tudo isso. Quebra demais. Nós temos em mãos um texto muito específico, sabe? É uma meditação do Dia de Narcóticos Anônimos. Uhum. Do dia 6 de maio. Isso, datada de quarta-feira, 6 de maio de 2026. E é baseada na página 63 do texto básico deles. Um material riquíssimo, aliás. Sim, e a missão dessa nossa análise hoje é desconstruir de ponta a ponta essa ideia de que a recuperação precisa ser uma provação miserável. E o texto faz isso de um jeito muito provocativo, né? Muito. Porque em vez de focar na dor e na privação, o texto ilumina um elemento que a nossa sociedade quase considera um tabu em processos sérios de cura. Que é a alegria, né? Exato, a necessidade absoluta da alegria, do riso e da descontração. O título da meditação já joga isso na nossa cara de forma brilhante. Tipo, já estamos nos divertindo. Eu achei esse título sensacional. É muito bom. A premissa central desafia uma herança cultural muito antiga que a gente carrega, sabe? Aquela ideia de que a redenção exige um sofrimento muito visível. Nossa, sim. Culturalmente, a gente é ensinado que o crescimento só é válido se deixar cicatrizes dolorosas. É o famoso remédio bom é remédio amargo. Perfeito. Sabe a imagem que não sai da minha cabeça lendo essas fontes? Qual? Aquela clássica sala de espera de hospital. Ah, o terror clássico. Sim, paredes cinzentas, aquela luz fluorescente e estéril, aquele zumbido no ouvido, sabe? Uhum. E o cheiro de antisséptico no ar. Exato, aquele silêncio pesado que só é cortado por ruídos abafados de tosse ou passos lentos, Todo mundo ali folheando umas revistas velhas, com os ombros duros. evitando o contato visual a todo custo, apenas esperando por uma má notícia ou um procedimento super doloroso. E o mais louco é que a gente normalizou isso, né? Sim, a gente normalizou que qualquer ambiente de tratamento tem essa exata energia fúnebre. É porque a sociedade projeta a gravidade do problema direto na solução. Como assim? Tipo, se a doença da adicção é letal e destrói vidas, a lógica punitiva da sociedade dita que o tratamento deve ser solene, que deve ser pesado e muito restritivo. Faz sentido. Mas o texto traz uma virada fascinante ao mostrar o que realmente acontece quando o recém-chegado entra nessas salas. Uhum. É um choque de realidade. Porque, em vez de pessoas agarradas às cadeiras, em desespero, o texto diz que, e eu vou até citar aqui, graças a Deus, a pessoa costuma encontrar um grupo de indivíduos amigos, sorridentes e relativamente satisfeitos com a vida. Eu acho maravilhoso esse graças a Deus. Eu também. Essa quebra de expectativa deve dar uma pane no sistema de quem tá chegando. Totalmente. Imagina o contraste na cabeça da pessoa. Pois é, a pessoa chega armada pra guerra, pronta pra sala de hospital e encontra algo que se parece mais com, sei lá, o quintal da casa de um amigo num domingo à tarde. É um alívio gigante. E o texto crava que essa visão específica de pessoas sorridentes é o que oferece uma grande dose de esperança. É uma esperança visual, né? Exato. A esperança ali não vem de um discurso complexo ou de um manual médico.
Ela entra pelos olhos. É a prova visual de que existe qualidade de vida após o problema. E essa prova visual é fundamental para o cérebro em estado de crise. Sério? Tem uma explicação biológica para isso. Com certeza. Se a sala fosse o hospital cinzento da sua analogia, a mensagem subliminar codificada ali seria muito clara. Tipo, você não vai morrer, mas vai sofrer para sempre. Exatamente isso. A mensagem seria: a sua sobrevivência está garantida, mas a sua vida vai ser um fardo eterno de privação. Nossa, que peso, ninguém quer viver assim. Ninguém. Agora, quando a sala é vibrante e amigável, o recém-chegado recebe uma mensagem radicalmente diferente. De que a vida vai voltar a valer a pena, né? Exato. É a diferença enorme entre meramente evitar a morte e construir uma vida que realmente se deseja viver. E isso nos obriga a dar um mergulho profundo na psicologia e no estado mental de quem está cruzando aquela porta pela primeira vez. Sim, é essencial entender esse pano de fundo. Porque assim, por que um simples sorriso ou uma postura descontraída de alguém preparando um café gera um impacto tão avassalador? O texto dá uma pista valiosa sobre isso, né? Quando fala da vida pregressa de quem está na adicção ativa. Sim, ele descreve esse passado como um lugar onde tudo é levado a sério e onde o desastre nos aguarda a cada esquina. E essa expressão, levar a sério, nesse contexto, ela precisa ser dissecada pela gente. É, porque não é levar a sério no sentido de ser estudioso ou focado. Não, longe disso. Não estamos falando de ser um aluno aplicado ou um funcionário super diligente. Do que a gente está falando então? O texto está descrevendo um estado patológico de hipervigilância. Em termos neurobiológicos, a adicção ativa sequestra o cérebro. Nossa. Sim, e mantém a amígdala, que é o nosso centro de detecção de ameaças, ligada no máximo 24 horas por dia. Caraca. É como um alarme de incêndio que nunca desliga? Perfeito. É o modo de lutar, fugir ou congelar em operação contínua. Deve ser exaustivo. É viver num estado de sobrevivência primitivo e ininterrupto, né? Exatamente. O corpo não descansa. Ficar calculando o tempo todo quem vai descobrir, de onde virá o dinheiro, como manter a mentira. Como evitar a crise de abstinência no dia seguinte? Exato. O desastre a cada esquina não é uma metáfora poética bonitinha, é a realidade crua daquela rotina. É o que a pessoa vive minuto a minuto. Sendo assim, estar relaxado na mente dessa pessoa equivale a baixar a guarda no meio de um campo minado. E é isso que torna o ambiente das reuniões tão revolucionário para o sistema nervoso. Como assim revolucionário? Quando a pessoa vive em um caos crônico assim, o cérebro dela perde a capacidade de reconhecer a segurança. Tudo vira ameaça. Exato. Qualquer mudança de rotina é lida como uma ameaça de morte. E aí, de repente, o recém-chegado se depara com o que o texto descreve como os sons vivos e felizes de café a ser feito. Ah, o som das cadeiras a serem arrumadas, o riso dos adictos. Isso. Imagina o choque no sistema dessa pessoa. É como alguém que passou os últimos 5 anos no convés de um navio, tipo, no meio de uma tempestade categoria 5. Sendo açoitado pelo vento e pela água gelada. Isso. E que subitamente é puxado para dentro da cabine. De repente não há mais vento. A água parou? Exatamente. As pessoas estão ali sentadas, secas, apenas existindo. É uma paz assustadora no começo. E como é que ações tão banais, tipo arrastar uma cadeira, disparam a percepção de um porto seguro? A biologia explica isso muito bem através do sistema nervoso parasimpático. Que é a via de descanso, né? Isso, é a via responsável por nos fazer descansar e digerir. Ruídos cotidianos e previsíveis, como arrastar uma cadeira ou o som da água passando pelo filtro de café. E aquelas vozes calmas conversando ao fundo. Exato. Tudo isso atua como um sinal direto de segurança para o cérebro. Eles comunicam silenciosamente que não há predadores naquele ambiente. Então, o que o texto chama de alívio bem-vindo é, na verdade, um impacto fisiológico real. Sim, é um impacto fisiológico do relaxamento profundo. As pessoas ali abandonaram o peso da catástrofe iminente. Elas não estão mais lutando contra leões imaginários. Não estão, elas estão ali, juntas, prontas para algo maravilhoso. E essa corregulação, que é basicamente sistemas nervosos calmos acalmando sistemas nervosos em pânico, é um ímã para quem está exausto. Faz todo sentido. Mas sabe de uma coisa? Diga. Lendo essa parte do riso e da descontração,
Me bateu um desconforto real em certo ponto da leitura. É mesmo? Por quê? Porque o texto afirma com todas as letras assim: aprendemos a levar as coisas menos a sério. Rimo-nos do absurdo da nossa adição. E isso soou estranho. É, que pensa bem, uma pessoa de fora, ou até mesmo um familiar de alguém que está em recuperação, pode ler isso e achar que existe ali uma banalização. Entendo perfeitamente o seu ponto. Tipo, como é que um grupo senta e ri de algo que destrói casamentos, esgota contas bancárias e arruína saúdes físicas, sem cruzar a linha do desrespeito? Ou da negação da própria dor, né? Isso. Onde fica o limite entre a cura e a banalização? Essa dúvida é fantástica. E, sem dúvida, o ponto de tensão mais importante dessa nossa análise hoje. Porque soa quase como um absurdo rir disso. Rir da adicção soa num primeiro momento como um sacrilégio absoluto. Mas a palavra que sustenta o argumento do texto é justamente Absurdo. rir do absurdo. Exato. Rir do absurdo não é minimizar a destruição ou as perdas. A psicologia clínica reconhece o humor de forca, ou o humor negro, como uma ferramenta poderosíssima. Ah, humor de forca, eu já ouvi falar. É uma das ferramentas mais sofisticadas de reestruturação cognitiva. Profissionais de emergência médica usam isso o tempo todo. Socorristas usam isso. Ah, para aguentar a pressão da profissão? Sim. É uma forma de separar a identidade da pessoa do trauma que ela vivenciou ou presencia. Eu fico pensando que banalizar seria tentar apagar o passado, sabe? Seria dizer, tipo, ah, não foi tão ruim assim, vamos esquecer. Perfeito. Banalizar é esconder debaixo do tapete. Mas rir do absurdo parece quase um mecanismo de defesa saudável, uma forma de retomada de poder. E exatamente isso. É uma retomada de controle. É como acender a luz num quarto escuro para mostrar para si mesmo que aquele bicho-papão aterrorizante era, na verdade, só um casaco pendurado na cadeira de uma forma esquisita. Essa analogia do quarto escuro é incrivelmente precisa para esse contexto. É, como assim? Porque, durante o uso ativo, a doença é onipotente. Ela dita todas as regras. Cria ilusões na cabeça da pessoa. Exato. Convence a pessoa das mentiras mais estapafúrdias só para justificar o próximo uso. Nossa, sim. Mentiras que não fazem o menor sentido lógico. E aí, quando o grupo se reúne e consegue dar risada de uma justificativa bizarra que alguém inventou no passado, eles estão desidratando o poder que essa doença tem. Estão tirando a força dela no presente. Isso mesmo. O riso demonstra que o medo perdeu a força ali dentro. Ou seja, chorar constantemente sobre os escombros do passado mantém a pessoa ancorada no papel de vítima eterna. Mantém a reverência ao problema. O problema continua sendo o rei da sala. Mas olhar para trás e soltar uma gargalhada ao perceber a completa falta de lógica e as manobras mirabolantes que a mente criava, isso é o golpe final na narrativa do trauma. Golpe de mestre. É por isso que o texto celebra mostrar aos novatos que, sim, agora estamos nos divertindo. O riso, nesse contexto da sala, não é deboche de jeito nenhum. Não. É o som da libertação. O riso autêntico é incompatível com o medo extremo. Não tem como sentir pavor e achar graça ao mesmo tempo. É biologicamente impossível o cérebro manter o estado de terror absoluto e achar graça de uma incongruência no mesmo instante. Direto para a última parte da meditação desse dia 6 de maio. A parte da aplicação prática. Isso, porque sabendo que o humor é essa ferramenta de proteção e cura, o texto não deixa isso voando apenas no campo filosófico. Ele traz para o chão, para a rotina. Exato. Ele entrega um manual de aplicação prática através daquele mantra de encerramento diário deles. Aquele que começa com só por hoje? Ele mesmo. Ele diz assim: só por hoje posso rir de mim mesmo. Consigo aceitar uma piada. Vou levar as coisas menos a sério e me divertir hoje. A genialidade dessa instrução está justamente no recorte temporal. Como assim corte temporal? A frase delimita toda essa mudança monumental a uma janela minúscula de 24 horas. Só por hoje. E existe um paradoxo maravilhoso aqui quando a gente analisa isso a fundo. Me conta. Vamos cruzar esse mantra com a frase que abre a leitura do texto. A citação inicial lá do livro básico afirma o seguinte: com o tempo, conseguimos nos acalmar e apreciar a atmosfera de recuperação. Certo. A macro promessa é bem clara.
A paz vem com o tempo. A longo prazo, exato. Porém, a microinstrução final foge completamente dessa projeção futura longa. Fogem do para sempre. Isso. O exercício não pede para a pessoa prometer que nunca mais vai se ofender na vida ou que vai ser alguém incrivelmente bem resolvido pelas próximas 5 décadas. A meta é minúscula, intencionalmente minúscula. Aceitar uma brincadeira hoje, rir de um tropeço hoje. Por que fragmentar o tempo dessa forma é tão vital para quem está construindo essa estabilidade? Porque o cérebro humano, especialmente um cérebro que foi duramente condicionado a antecipar o desastre a cada esquina... Que é a hipervigilância que a gente falou. Exato. Esse cérebro é terrível em processar o conceito de para sempre. Projetar o futuro é muitas vezes o gatilho inicial para o retorno de uma ansiedade paralisante. Nossa, faz todo sentido. Ficar imaginando como eu vou aguentar amanhã, depois de amanhã, mês que vem. Dizer a alguém cujo sistema nervoso está em frangalhos que agora a vida inteira precisa ser leve e controlada é adicionar uma tonelada de pressão existencial. É querer que a pessoa corra uma maratona com a perna quebrada. Exato. O só por hoje funciona como um freio cognitivo emergencial. Reduz o tamanho da montanha para um degrau só. Isso. A pessoa não precisa escalar o Everest inteiro de uma vez numa tarde. Ela só precisa dar o passo que está exatamente na frente do pé direito dela hoje. E é isso que, na prática, viabiliza o sucesso real da coisa. É o que torna possível. E a atmosfera acolhedora que a gente descreveu lá no começo, o cheiro de café, as cadeiras arrumadas, a descontração coletiva. Aquele porto seguro. Sim. Essa atmosfera não é um milagre que brota do chão magicamente assim que a porta se abre. Não cai do céu. Ela é o resultado palpável e cumulativo de milhares de microdecisões diárias tomadas pelas pessoas daquele grupo. Microdecisões do tipo, eu escolho não brigar por isso hoje. A meditação propõe um exercício de baixar a guarda conscientemente. É o ato de não transformar uma crítica banal em uma crise diplomática. De não levar uma opinião divergente como um ataque pessoal mortal. E tudo isso apenas pelas próximas horas antes de dormir. Amanhã é outro dia. Quando várias pessoas assumem esse exato compromisso, na mesma sala, o atrito diminui drasticamente, né? Espenga. Gemimo. E aí o coletivo se transforma de fato no porto seguro que o sistema parasimpático do recém-chegado tanto implora para encontrar. É o esforço concentrado no hoje que garante que o longo prazo exista. Como a abertura dizia, garante que, com o tempo, a calma se estabeleça como o novo normal da vida daquelas O pessoas. foco absoluto na menor unidade de tempo protege a mente da sobrecarga total e transforma a leveza em um hábito que pode ser treinado. A alegria deixa de ser um acidente feliz que acontece de vez em quando, né? E passa a ser uma escolha intencional, metodicamente praticada a cada amanhecer. Nossa, repensando toda a jornada do material que a gente mergulhou hoje, a quebra de perspectiva é realmente colossal. É um giro de 180 graus na forma como a gente entende dor e cura. O instinto humano, treinado por séculos de cultura, vê os momentos de descontração e o som do café sendo preparado como meras pausas utilitárias. Como distrações no meio de algo muito sério. Exato. Como se não fizessem parte do trabalho real. Mas a sabedoria contida nesse texto simples subverte essa ordem completamente. De uma forma muito elegante. A alegria e o alívio não são um descanso do trabalho de recuperação. Eles são, na verdade, o próprio motor que mantém a engrenagem rodando. Sem eles, a máquina pifa. A dor e o desespero extremo podem até empurrar alguém até a porta. O medo, claro, tira a pessoa do incêndio. Mas a severidade pura não sustenta ninguém a longo prazo. Ninguém aguenta viver só de medo. É a humanidade devolvida nessas interações descontraídas, nesse riso curativo que faz com que a vida recriada seja atraente o suficiente para que a pessoa queira permanecer nela. Como eu costumo dizer, o medo é um excelente agente de evacuação, mas é um péssimo arquiteto de lares. Nossa, essa frase é perfeita, um péssimo arquiteto de lares. Para que as pessoas não voltem por abismo, o novo ambiente precisa ser muito acolhedor, precisa ter o frescor da leveza real. E tudo isso conecta diretamente com toda a biologia e a psicologia que a gente desbravou aqui hoje. Sim. E a reflexão final que a fonte nos provoca vai direto no cerne de como nós, enquanto sociedade, medimos o nosso próprio bem-estar. Eu adoro quando o material deixa essas pontas soltas para a mente de quem está acompanhando continuar trabalhando depois que a análise acaba.
qual seria a essência dessa provocação final? O texto deixa muito claro que o ápice da crise é caracterizado pela hipervigilância, certo? Certo. O estado de alerta constante. Por aquele sentimento de estar sempre esperando o teto desabar, onde absolutamente tudo é levado com uma gravidade mortal. O desastre a cada esquina. O trauma prende as pessoas nessa tensão inquebrável. Então, pensa comigo. Se o estado de defesa constante é a métrica principal do sofrimento. Então, talvez o inverso seja a grande revelação. Exatamente. Talvez a nossa capacidade de sentar em uma roda de conversa, soltar a musculatura dos ombros e rir de forma visceral e sincera dos nossos próprios absurdos, das nossas falhas e contradições diárias. Talvez isso não seja apenas um prêmio de consolação, né? De forma alguma. Talvez o humor despretensioso e a autodepreciação leve sejam, no fim das contas, a prova definitiva e incontestável de que somos finalmente livres da tempestade.